Gente, 7 horas e 58 minutos, confirmando 7h58, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. O nosso programa entra no clima da 8ª Semana Estadual de Adoção e discute agora os aspectos sociais, psicológicos e jurídicos que envolvem a mãe gestante quando deseja entregar seus filhos para a adoção, e o programa Atitude Legal, que acolhe e acompanha esta demanda na vara da infância e juventude. Nossas convidadas para participar dessa nossa mesa redonda é a Silvaneide Simões, assistente social do Tribunal de Justiça Comarca de Caicó, a Isa Lorena, psicóloga da equipe multiprofissional, Quitéria Lustosa, coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e gerente do programa Atitude Legal, e também Anne Bezerra, que é secretária executiva da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. Vou começar com a Silvaneide. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Silvaneide. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente discutir essa temática tão pertinente, né? A semana já começou aqui em Caicó, sim, né? Sim, começamos. Iniciamos ontem com um trabalho virtual com os pretendentes à adoção, que foi uma roda de conversa com eles. E hoje teremos um encontro na 10ª DIRED com a Rede de Proteção e de Prevenção da Rede do Seridó, né? Que são as cidades que são vinculadas à nossa comarca, aqui em Caicó, ao fórum. E esses encontros são voltados para quem? Para quem deseja adotar? Para quem é o público-alvo na Semana da Adoção? O público-alvo na Semana da Adoção é toda a população e profissionais, que envolve toda essa dinâmica, né, de entregar o filho para adoção, como também de acolher essa demanda. Hoje iremos tratar sobre a questão do programa, que é a Atitude Legal, e o público-alvo são os profissionais da rede da prevenção, que são os profissionais da rede da saúde, da educação, da assistência social, conselho tutelar, conselho de direitos da criança e do adolescente. Então, o momento de hoje à tarde está mais focado para esse público. Mas não impede que outra pessoa possa participar, outra pessoa que não faça parte dessas equipes. É um evento de porta aberta, teve inscrição prévia, ou quem deseja participar, quem tem interesse em conhecer um pouco desse programa, ele pode participar também? Pode sim. Teve inscrições prévias, mas quem deseja participar, esteja ouvindo o programa e querer participar, pode comparecer. Vai ser na 10ª DIRED, ali perto do Colégio Seja, do antigo Seja, às 13 horas da tarde. De 13 horas começa o evento, sim, né? A previsão de início. E como é que vai ser a programação da semana? Nossa programação ela iniciou com a preparação dos pretendentes à adoção, que foi ontem, de forma virtual. Então, a gente fez todo um debate falando sobre o estágio de convivência para esse casal que vai receber essa criança. Falamos também sobre a questão da adoção tardia, que é voltada para os adolescentes, né, com a faixa etária mais avançada, entre os 15, 17, 16 anos. Geralmente, o cadastro de adoção, o casal ele foca mais na primeira infância, até os 2, 3 anos. Então, tratamos também dessa questão da adoção tardia, dessa importância desse olhar para essa educação tardia, adoção tardia. E também o nosso juiz, doutor André, falou dos aspectos legais, jurídicos, que envolve todo esse processo. O assistente social, ele é a porta de entrada dessa equipe multiprofissional? Pode ser. Essa demanda, qualquer pessoa ela pode ser porta de entrada, pode buscar a vara para buscar informações, pode ligar, pode procurar um serviço de saúde, uma maternidade, um CRAS, um CREAS. A gente trabalha voltado a capacitar esses profissionais, a informar a população de onde ela deve procurar para entregar um filho. Por exemplo, recebemos uma demanda de uma amiga, né, de uma pessoa, digamos Maria, procurou a vara, querendo saber informações de como fazia para entregar um filho, quando a mãe estava querendo entregar um filho para adoção. E ela foi informada de todos os processos, de todo o trâmite legal, de todo o fluxo para dar início nesse processo, para essa entrega ser realizada. A intenção é, digamos assim, não criminalizar essa atitude, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. A maternidade ela não deve ser imposta, né? Ela deve ser instinto, deve ser voluntária. Então, a gente tem essa cultura, muitas vezes, de impor à mulher que ela tem que ser mãe, que ela engravidou, foi irresponsável, então agora é ela que cuide. Quem pariu, Mateus, que balance, né? Culturalmente, a gente ouve essas falas. E o programa Atitude Legal vem para acolher essa mulher,
que ela não é obrigada a ser mãe, se ela não tem o desejo de ser mãe, que ela tenha seu filho entregue de uma forma segura a um casal que foi preparado para receber essa criança. Agora, aqui em Caicó, na nossa região do Seridó, essa procura de mãe gestante, por exemplo, de procurar a justiça para entregar a criança para adoção, ela acontece com frequência ou não? Com frequência não, porque ainda existe muito tabu em volta desse assunto, né? Ainda existe muitos estigmas sociais, ainda existe muito preconceito. Muito julgamento também, muito né? julgamento em volta dessa mulher. Então, às vezes, no lugar que ela deveria ser mais acolhida era a família. E nessa situação é a última pessoa que ela quer que saiba, muitas vezes. Porque justamente pelo acolher, justamente por o não concordar, por o não aceitar que ela não quer ser mãe. Como é que você não quer ser mãe? Você está grávida e não quer ser mãe. Então, às vezes, não tem esse espaço de diálogo, de compreensão, de aceitar que a maternidade dela não deve ser exposta. E quem desejar, por exemplo, quem procurar a justiça para entregar essa criança, ela pode ter a certeza que ela vai contar com uma equipe de quais profissionais para orientá-la? Profissionais da área jurídica, profissionais da área de serviço social e profissionais da área da psicologia. Nós temos uma equipe interdisciplinar na comarca aqui de Caicó, que fica na primeira gabinete, que é em matéria da infância e da juventude. Então, nós trabalhamos diante dessa questão social também. Ok, a Isa Lorena, psicóloga, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Onde é que entra a psicologia nessa questão toda, né? A mãe procura a justiça, que não deve ser uma escolha fácil, né? De entregar o seu filho para que outra família, para que outra pessoa possa, digamos assim, cuidar, né? Educar, enfim. É aí onde entra a psicologia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Exatamente. Essa questão, como o Silvaneide já falou, da maternidade, que já foi tabu, que a mãe tinha que assumir. A gente vê o projeto, a atitude, justamente para tirar esse peso da mãe, da carga da mãe. E, no caso, como é que imagino que você deve receber aí muitos casos, muitos exemplos, e você não vai, claro, entrar aqui na questão de nomes, né? Mas qual é geralmente a situação, como é que chegou a mãe até você, por exemplo? Em que condições ela chega, em que circunstâncias ela chega? Geralmente chega através de um intermediário, que geralmente a mãe não conhece, não sabe que pode adotar, geralmente é feito de uma forma mais escondida, vamos dizer assim. Procura uma pessoa que já tem interesse de criar esse filho dela, e a gente está tentando mudar essa perspectiva para a entrega ser realmente legal. E a equipe multidisciplinar, muito profissional, ela é mais voltada a atender as mães que querem doar a criança, ou também a família, os pais e mães que desejam, que quer adotar essa criança? A mãe que quer doar, geralmente, ela repele a ideia de ser mãe. Então, é uma coisa que a família não sabe ainda. Entendi. Deixa eu conversar aqui com a Anne, né? Anne Bezerra, ela que é da coordenadoria do Núcleo de Apoio Técnico da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, né? E juntamente com a Quité Lustosa, que é a coordenadora desse núcleo, né? Vai falar agora sobre o programa Atitude Legal, né? Anne, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da rádio. Nós estamos aqui durante a 8ª Semana Estadual de Adoção, trazendo o programa Atitude Legal para o interior do Rio Grande do Norte, né? O que é o Atitude Legal? O programa Atitude Legal, Quitéria, como gestora, ela vai dar mais detalhes, mas assim, é o acolher uma mãe que manifesta o desejo em algum momento, durante a gestação ou na maternidade, depois que ela tem a criança, né, ela manifesta o desejo de entregar aquela criança para adoção. A equipe tem que estar preparada, a equipe da maternidade tem que estar preparada para isso, a equipe das UBSs,
a pessoa que recebe essa mãe, seja durante a gestação, seja depois que a criança nasce, né? Então, ela tem que estar preparada para acolher essa mulher, para saber que... Ela tem que saber que a decisão é dela. De entregar o filho para adoção é uma decisão que a equipe não vai poder interferir nessa decisão, né? Dizer, você tem que ficar com a criança ou você precisa entregar a criança. Não, a decisão tem que ser da mãe. Somente da mãe, nesse caso. Somente da mãe, né? E é um processo que não se divulga, né? É um caso sigiloso. Cabe à mãe, se quiser ou não, dizer quem é o pai daquela criança. Ela também não está obrigada a dizer quem é o pai da criança. E aí, na hora que ela manifesta esse desejo, essa vontade, ela chega ao judiciário e é aí aonde a gente entra com a nossa equipe, né? A equipe das comarcas em si. Então, é um trabalho que a gente está divulgando nas maternidades. Existe uma lei estadual de 2021 que ela estabelece que na maternidade tem que existir uma placa com os seguintes dizeres: a gestante ou mãe que entregar o filho para adoção não comete crime. Procure a vara da infância e da juventude da comarca e já esclarece que, além de legal o procedimento, ele é um processo sigiloso. Então, essa placa ela tem que estar em todas as maternidades, né? E aí o programa Atitude Legal está levando essa ação. As maternidades, ontem nós estivemos em Lagoa Nova com o prefeito, secretária de saúde do município, a diretora do hospital, a secretária de assistente social e toda uma equipe. Porque, na maioria dos casos, os servidores da área de saúde, eles não têm conhecimento, né? De que essa entrega tem que ser... como se faz essa entrega, né? Então, a gente está indo aos locais onde as crianças nascem. Nós temos uma lista de maternidades do estado. Em algumas comarcas, nós estamos passando essas atribuições para as equipes técnicas, mas em outras estamos vindo a própria equipe da Coordenadoria de Natal, coordenando esse programa Atitude, e a gente está passando em algumas comarcas para fazer esse esclarecimento, né? Convocar essa equipe que está diretamente com a gestante ou com a mãe que acabou de ter o bebê, para que ela se sinta acolhida, porque é um momento que certamente existem muitas dúvidas, né? A mulher, ela já fica sensível, o próprio fato dela estar grávida e não saber se tem condições de criar aquela criança por N motivos, né? Então, ela já está sensibilizada. E, de repente, ela chega num local que não tem quem acolha nesse momento. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho de acolher essa mulher que manifesta a intenção de entregar um filho para adoção. E você acha que a maternidade é o local ideal para se iniciar realmente esse processo? Na verdade, não se inicia na maternidade, né? Porque muitas vezes as mulheres elas não fazem um pré-natal. Então, as pessoas mais humildes elas não fazem muitos pré-natais. Mas isso aí pode se realizar, se iniciar, como eu disse, desde a gestação. Ela chega numa UBS ou ela chega em qualquer lugar que ela for atendida como gestante e ela diz, olha, eu não quero, eu estou grávida, eu estou com 4, 5 meses de gravidez, mas eu já não quero, já sei que não quero essa criança. E é bom você falar sobre isso porque, por exemplo, acho que a mulher que tem essa intenção de entregar seu filho para adoção, não é uma decisão que ela toma na maternidade, isso. Na hora do parto. Ela já vem num processo já de decisão. Exato. E aí ela manifesta, e nesse momento que ela manifesta, a rede já pode entrar em ação, né? Ela já pode ser acompanhada pela vara, por equipes técnicas, psicólogos, assistentes sociais, CRAs. Então, assim, ela não chega na gravidez, no final da gravidez, desamparada, digamos assim. Ela teve o acompanhamento de toda uma equipe e naquele momento que a criança nasce, ela vai tomar a decisão final. Eu vou ficar com essa criança ou realmente eu vou manter a minha intenção de entregar? Então, às vezes, ela muda, né? Quando ela vê a criança, ela diz, não quero mais entregar. O que a gente vê muito também é que as pessoas dizem, eu vou entregar para pessoa específica. E aí, quando ela toma conhecimento que ela não pode entregar a criança para quem ela quer,
que não é ela que vai escolher, que quem escolhe é o judiciário, quem determina, digamos assim, é o judiciário. Então, ela diz, quer dizer que eu não vou poder entregar, porque as pessoas dizem, mãe, se você deixar essa criança comigo, eu garanto que você vai ter acesso a ela, que você vai poder ver quantas vezes quiser, vai poder passar finais de semana com essa criança, e ela se deslumbra com essas promessas, Mas não seria uma adoção legal. Não seria. E não pode ser assim, né? Então, quando ela tem conhecimento, o que é que a gente faz? A gente desloca uma equipe técnica para as maternidades nesses momentos, a gente entra em contato com a direção, segura essa mãe aí que a gente vai conversar com ela. E muitas vezes a gente vai, quando a gente explica a ela que ela não pode entregar, que não é assim, que na hora que ela diz que vai entregar aquela criança para adoção, ela vai ser extinto o poder familiar dela e essa criança ela vai para pessoas que estão habilitadas no Sistema Nacional de Adoção. E ela diz, e quem é essa pessoa? Não importa saber, porque o vínculo com a mãe biológica é quebrado, né? Na hora que se extingue o poder familiar, aquele vínculo se quebra. Então, ela não tem mais nenhuma gestão, nenhum acompanhamento na vida daquela criança. No momento que ela entrega e que a criança é colocada em outra família. Muitas desistem ao tomar conhecimento disso? Isso, porque elas acham que entregando para uma pessoa que elas conhecem, elas podem ter acesso. E aí, quando elas descobrem que não é assim, muitos casos, as mães desistem. Não, eu não quero que meu filho suma da minha vida. Eu quero entregar, quero que uma pessoa cuide, mas eu quero ter acesso a ele. E não funciona dessa forma, né? Na hora que se extingue o poder familiar, ela não tem mais contato com aquela criança, né? Os pretendentes à adoção, eles entram num cadastro nacional e vão para uma fila. Eles dizem as características da criança que ele quer, entra numa fila dentro daquela característica e na hora que a criança é cadastrada no sistema, o sistema já indica quem é o casal, quem é a pessoa que vai ser chamada para iniciar o processo de adoção. Quitéria, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O Atitude Legal ele veio para corrigir erros, para estimular adoções legais. Qual é tudo isso um pouco mais? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem, vou começar falando sobre o objetivo do programa Atitude Legal, né? Anne já falou das questões mais jurídicas da adoção e também vou trazer alguns dados para vocês que eu acho que são importantes, que podem vir a esclarecer, né? Esclarecer certas dúvidas que aparecem quando a gente trata de um tema tão sensível, né? Então, o objetivo geral do programa Atitude Legal, lembrando que o programa Atitude Legal é um programa estadual que foi criado pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. Nosso coordenador é o juiz Dr. José Dantas de Paiva, que lá desde a Semana Estadual de Adoção de 2016, que veio amadurecendo a ideia, 2017 já iniciou na comarca de Natal, 2018 e 2019 iniciaram programas correlatos, em Mossoró, que é o programa Acolher, e em Parnamirim, que é o programa Entrega Consciente, que tem mais ou menos o mesmo formato e o mesmo objetivo, né, que é desenvolver ações em parceria tanto com a rede de saúde, assistência social, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, para que essa mulher, a gestante ou mãe biológica que manifesta o desejo de entrega para adoção, seja encaminhada corretamente, sem constrangimento. Para onde? Para a vara da infância de sua comarca. Porque é na vara da infância que ela vai poder realizar essa entrega de forma legal, de forma segura, como o Andy bem explanou. Então, são dois lados, sim, né, da moeda, como Silvaneide e a Isa aqui falaram, Silvaneide, assistente social, e a Isa, psicóloga aqui da comarca de Caicó, que atende essas mulheres, ou seja, elas estão na execução. Nós, da coordenadoria, estamos na articulação, estamos dando suporte para todas as comarcas, para que elas executem esse programa. Então, como é que é o fluxo, né? Como é que acontece o processo do programa Atitude Legal? Nós, enquanto coordenadoria, dando apoio e suporte às equipes, nós pretendemos o quê? Fazer rodas de conversa, capacitações, treinamentos, para quem? Para os funcionários, servidores,
não só das maternidades, quando a mãe já está lá, chega, né, parindo, não. Mas sim toda a rede que pode vir a ter contato com essa mulher, né, desde os primeiros meses de gestação. Então, por isso que hoje à tarde a gente vai estar nesse momento, né, com essa roda de conversa, onde a rede vai estar presente. Então, a rede de assistência social, a rede de saúde, conselhos tutelares, porque todos precisam ter essa informação, precisam ter, né, esse conhecimento e também sensibilização. Porque muitas vezes o que é que falta? É a sensibilização de essas pessoas que atendem essas mulheres para entender que essa entrega não é crime. Então, não basta só a gente ir lá na maternidade e entregar a placa, como a gente tem feito. Mas a gente precisa conversar com esses profissionais, explicar que no artigo 19A do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá bem claro. A mulher, que tanto gestante quanto mãe biológica, que manifestar voluntariamente o desejo de entrega para adoção, deve ser obrigatoriamente encaminhada à vara da infância de sua comarca sem constrangimento. Então, isso resvela em que na questão dos tabus, né, que Silvaneide e a Isa falaram, que realmente ainda temos, né, sobre o mito da maternidade, né? Então o mito desse instinto de que a mulher, toda mulher engravidou, agora vai ter que cuidar. Não, né? A gente tem que sensibilizar para que existe esse dispositivo legal, existe, né, essa possibilidade de que a entrega seja feita, mas que seja feita de uma forma legal. Então, essa mulher, digamos que ela seja gestante ainda, tá? Não está na maternidade, ela é gestante, está fazendo o pré-natal ou está em contato com a rede, né? Um conselho tutelar, o conselheiro tutelar, né, ouviu essa manifestação dessa mulher, ou um agente de saúde, que é alguém que está bem mais próximo, né, dela, então ela... Geralmente essa mulher, na condição ela que se encontra, ela não sai dizendo para todo mundo, né? Não é bem assim, a gente sabe que é um processo muitas vezes difícil. Outras nem tanto, né? Mas muitas vezes difícil. Então, digamos que o agente de saúde ou o conselheiro tutelar escutou dessa mulher essa manifestação voluntária, né? Do desejo de entrega para adoção. Qual o dever, qual o papel desse profissional? Encaminhar o caso imediatamente para a vara da infância. Porque a vara da infância, ao tomar o conhecimento sobre o caso, vai agir. Então, a equipe técnica da comarca mais próxima, a comarca que tiver equipe técnica, né? E se não tiver, vai ser encaminhado para a mais próxima. Essa equipe técnica vai ouvir essa mulher. Quanto mais cedo, melhor. Sim, mas isso depende muito, Marcos, do momento em que a mulher manifesta esse desejo. Né? Então, é importante esclarecer que é a partir da manifestação do desejo de entrega que o programa Atitude Legal age. Então, é importantíssimo falar sobre isso, né? Não é a intenção sair procurando menino para botar no cadastro e aí vamos adotar. Não. Não é estimular que as mulheres entreguem o filho para adoção. Não. E muito menos também não é para dizer não entregue, fique. Não. É a partir da manifestação, ou seja, o funcionário, o servidor, a pessoa, né, da rede ou da maternidade que escutou essa manifestação voluntária de entrega do filho para adoção, ele tem a obrigação, sob pena de multa, inclusive está no ECA isso, se o funcionário escutar e não encaminhar de forma correta para a vara, ele é passível de multa, né? Está lá no ECA descrito essa questão. Então, ele precisa encaminhar, a vara vai fazer escuta, a equipe técnica, gestante, né? Então, é gestante, vai ser acompanhada tanto pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, quanto pela equipe técnica da vara. Para quê? Para saber os reais motivos que essa mulher está manifestando esse desejo, orientá-la, exatamente como o Anne falou. Olha, você sabe o que é adoção? Adoção você não vai ver mais essa criança, né? Vai ser extinto o poder familiar. A criança ela vai ser cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, então vai ser uma pessoa habilitada, uma pessoa que foi formada, né? Ela teve o curso, teve toda uma preparação para receber essa criança. E está entendido? Você está entendendo o que é? Que você, né, vai perder esse poder familiar? Sim, estou decidida. Se ela continuar decidida a isso, e vale ressaltar o que a Anne também comentou, só destacando, Anne, e aprofundando um pouco mais, essa mulher ela tem garantido o direito do sigilo, que é algo que também que levanta muita polêmica, porque aí aparece, né, diz, e o pai? E a família extensa? Essa mulher é orientada, essa mulher, que ela tem esse direito. Só ela pode quebrar o sigilo.
Muitas quebram, né? A partir das conversas, das orientações, muitas quebram esse sigilo, mas só ela pode quebrar esse sigilo. Se ela quiser entregar essa criança sem dizer quem é o pai, quem é o avô, a avó, a tia, ela pode fazer isso, né? Então, esse digamos assim, é um caso mais clássico, né? Que é a entrega da criança em que há o respeito ao sigilo. Mas outras falam a respeito da família, explicam o porquê que não foram acolhidas, foram abandonadas pelo o pai da criança, o pai não assumiu, nunca acompanhou. Então, isso vai depender muito do caso. Cada caso é um caso. Por isso, a necessidade do acompanhamento das equipes. Tanto a equipe da rede, quanto a equipe do judiciário. Porque isso precisa ficar registrado. Então, a partir do momento em que ela manifesta, é encaminhado obrigatoriamente, sem constrangimento para a vara, e há todo um registro em forma de relatório. Esse relatório segue, aí vem o fluxo, né? Então, a mãe, ela continua com o desejo? Continua. Então, o menino nasceu. Na maternidade, a maternidade de referência já foi treinada, já sabe do que se trata, já está em comunicação com a rede e com a equipe técnica da vara, né, da comarca. Está aqui, fulana chegou, aquele caso, ela continua manifestando o desejo de entrega. Ok, aí a equipe vai ouvir mais uma vez essa mulher, vai fazer o relatório, vai pegar o relatório da maternidade, também sobre o estado físico e mental dessa mulher, porque a maternidade tem profissionais, né? Tem o médico, tem a enfermeira obstetra, tem assistente social, apoio psicológico. Então, vai ser verificado, todos esses detalhes serão verificados na vara. E aí sim, continuando o desejo de entrega, vai ser marcada a audiência, né, Anne? E a audiência vai estar presente o Ministério Público, a autoridade judiciária, que é o juiz, né? E amparado por esses relatórios e pela manifestação dessa mulher, se ela, né, realmente continua com esse desejo de entrega, aí sim é feita a audiência, é extinto o poder familiar e a criança vai ser colocada disponível para família substituta no Sistema Nacional de Adoção. Mas nesse período a criança permanece com a mãe? Não, normalmente ela é acolhida. Ela já perde o vínculo na maternidade? Se ela assim o desejar. Ela já vai para uma unidade de acolhimento, né? O judiciário já providencia o acolhimento dessa criança em alguma unidade de acolhimento. O que tem acontecido? A gente pode entender melhor através de exemplos, né? Vamos lá. Natal, que a gente tem... Aqui eu tenho aqui uns dados, Marcos, que eu acho interessante a gente falar, né? Desse programa que, desde 2018... de fato, que são registrados os casos, né? Então, Natal, para vocês terem uma ideia, nesse levantamento que a gente tem aqui de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, foram 33 mulheres atendidas, certo? Até o ano passado. E das 33 mulheres atendidas, 19 crianças foram realmente entregues. Ou seja, pode perceber que muitas mulheres desistem da entrega, né? Em Caicó, a gente teve um caso em 2019, de fato, registrado, em que houve a entrega, houve a escuta da mulher e essa mulher realmente entregou e o filho foi colocado à disposição, né, no cadastro, né, no Sistema Nacional de Adoção. Então, é interessante saber, no total, 51 mulheres foram atendidas e das 51, 31 crianças realmente foram entregues e estão disponíveis estavam, né? Porque bebê é muito mais rápido, né? E são adotadas muito mais rapidamente. Claro que esse ano a gente já teve casos, a gente faz o levantamento semestral, mas a gente teve casos em Natal também. É só fazer um adendo, que existe também crianças que, quando a mãe declara quem é o pai, se vai procurar essa família extensa, entendeu? Então, às vezes, não é porque ela desistiu, é porque ela indicou o pai e a família extensa, a família do pai, o pai e a família resolveram ficar com essa criança. Agora, quando a mãe ela demonstra o desejo de entregar a criança para adoção e ela diz quem é o pai também tem que concordar com isso? Sim. Não, ela entrega de qualquer forma, né? Mas vai se perguntar ao pai se ele o pai vai seria a primeira opção para adotar. Isso, exatamente. Isso. Na hora que ela indica, ela diz, eu não quero. Mas o pai, então assim, nesse tempo, a criança ela fica acolhida pelo judiciário se a mãe não tiver, porque tem mãe que quer sair da maternidade e já deixa a criança lá, não quer ter vínculo nenhum. Ela teve o bebê, deixa a criança lá na maternidade e aí se inicia o procedimento. Então, essa criança ela tem que ser acolhida por uma unidade
E enquanto esse processo tramita, né? Existe um prazo, ela tem 10 dias para desistir disso aí, dessa decisão dela. E depois desse período, vai se procurar o que a gente chama de família extensa. Que aí ela diz quem é o pai. O pai então vamos falar com o pai. E algumas vezes o pai fica com a criança. Então, esse número não necessariamente é que a mãe desistiu. Em alguns casos, é o pai que resolveu ficar com a criança. Mas no caso do pai não seria uma adoção, seria... Não, isso, Você está assumindo realmente o filho que é dele, Isso, né? exatamente, Entendi. isso mesmo. Continuando com o fluxograma. Exato. Então, porque a gente, inclusive, tem um material informativo, né, o folder, onde fala sobre a questão do quando essa mulher entrega a criança, né, para adoção. Se ela manifesta esse desejo, ela também quebra o sigilo, ela né, não que a gente vai obrigá-la, mas se ela diz, não, eu tenho pai que é conhecido, é fulano, ou a minha família, não sei se alguém pode ficar, mas a senhora concorda que nós, né, façamos a busca, a família, sim, concordo. Então, a equipe vai, sim, proceder num prazo de 90 dias, certo? Essa busca pela família extensa, tanto o pai quanto a família extensa da mulher, ou seja, avó, tia, alguém da família que deseje, né, ficar com a criança, é possível. E aí vai ser analisado. Então, a equipe vai fazer uma avaliação, né, do local, de toda a situação. O pai vai assumir. Então, ele vai entrar no processo, vai para a audiência. Então, se na audiência a mulher quer entregar, mas o pai deseja ficar, sim. Aí o pai vai ficar com, né, essa criança, não é adoção, obviamente, né? E se for para a família, também não é adoção. Para a família é guarda, não é, Anne? Então, a diferença. Mas ficando para a família ou para o pai, no caso, a mãe, ela perde, no caso, o contato também com a filha ou com o filho ou não? Depende dela. Né? A manifestação não foi dela, entende? Então, a gente tem que entender que são dois tipos de situações, de direito, né, Anne? É o direito da mulher, né, de entregar e saber que aquilo não é crime, e o direito da criança, de ter, né, a garantia dos seus direitos, né? Então, o direito à vida, né, o direito à convivência familiar, porque esse programa ele é fundamentado desde a Constituição Federal, né, no artigo 227 da proteção integral, né, o Estatuto da Criança, do Adolescente, com o artigo 4º, que é o direito à convivência familiar e comunitária, e o artigo 19A, finalmente, que é o núcleo, que é esse encaminhamento obrigatório sem constrangimento. Então, a gente precisa trabalhar essa questão essa mulher tem esse direito, ela não pode ser constrangida, né? Ela deve ser encaminhada, e aí, a partir daí, cada caso é um caso. Então, a equipe... Porém, ela tem que saber das consequências. Exato, passados os 10 dias do prazo de arrependimento, né? E ela, caso continue decidida realmente a entregar o filho, ela não pode mais voltar atrás. Pode, porque vai existir todo o processo, né? Vai estar num procedimento e só vai haver essa extinção através de uma decisão judicial. Então, quando há a extinção do poder familiar através de decisão judicial, essa criança ela vai entrar num cadastro de adoção, né, do Sistema Nacional de Adoção, e aí ela pode se reverter? Pode, mas assim, essa reversão ela tem que ser de forma judicial, né? Nesses 10 dias, né, Anne? Não, depois que tiver a extinção, que a criança já estiver no Sistema Nacional de Adoção. A mãe diz, meu Deus, me arrependi. Mas a criança já está lá, então tem que haver uma demanda judicial para desfazer, né? Não é simples, né? Mas pode haver. Mas por isso que ela é orientada e bem orientada, né? Para saber e tomar a decisão de forma consciente. Então, a questão não é dizer para a mãe que ela tem que entregar ou não entregar. É dar o suporte, o acolhimento necessários para que ela tome uma decisão consciente. Paralelo a isso, também tem a questão do acompanhamento também dos casais que desejam adotar a criança? Sim, nas varas, né, da infância. Aí isso não é o atitude legal, já é outro programa. Já é a adoção propriamente dita. Como é que é feito, né? A questão há um cadastramento, né? Então, essas pessoas, quem quer adotar, o que é que faz? A primeira providência, procura a vara da infância. Aí eu quero adotar uma criança. Não é ir para a porta da maternidade atrás de bebê, não. Né? É ir para a vara da infância, chega na vara da infância, a equipe técnica vai explicar, né, assistente social, psicólogo, o próprio servidor, né, o técnico judiciário vai explicar procedimento, quais os documentos que tem que trazer, né, o que é que você vai fazer, vai ter um curso preparatório para que você realmente saiba o que é adoção, se você realmente quer isso, né, então vai ter
toda uma preparação. Existe um estudo psicossocial, não é verdade? Então, a equipe vai à casa da pessoa, faz a visita técnica, a visita social, faz a entrevista psicológica. Então, é todo um procedimento para que essas pessoas que, né, desejem adotar, elas sejam habilitadas. Uma vez habilitadas, elas entram no cadastro, né, Anne? No Sistema Nacional de Adoção. Elas têm lá um perfil que elas preenchem, né? Elas também podem no site do CNJ, não é, Anne? Elas, antes mesmo de irem à primeira vara, elas podem entrar no www.cnj.gis.br. Então, lá no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem lá uma aba para adoção. Então, a pessoa já pode adiantar, né? Colocar lá seu nome, se cadastrar os documentos e depois ela vai ser encaminhada para a vara da infância mais próxima da sua residência. Existe algum impedimento para alguém adotar uma criança, por exemplo, no nosso país? Geralmente, a legislação ela fala que tem que ter no mínimo 17 anos de idade, né? Entre a pessoa, o adotante e o adotado. Basicamente, assim, você diz assim, mas quem tem menos de 17 anos de diferença entre adotante e adotado não pode? Pode, né? Assim, como Quitéria disse, cada caso é um caso. A jurisprudência vem entendendo que isso é uma barreira que é transponível, sim, né? Que dependendo, porque às vezes a situação já está consolidada. Aquela criança, aquele adolescente já está naquela família e a situação precisa ser regularizada. Então, não é a questão de não ter menos de 17 anos entre um e outro que vai impedir essa adoção. Ok. O nosso tempo estourou, minha diretora já está aqui, e ele é brabo, inclusive. Daqui a pouco vai puxar minha orelha, porque já passei aqui do horário, né? Mas eu queria abraçar aqui o nosso amigo Júnior Santiago, gestor das aldeias aqui de Caicó, está aqui ouvindo, parabenizando aqui pelo tema. Mas a gente até conversou aqui fora do ar. Aqui na nossa região é muito comum, por exemplo, pessoas, né? Antigamente se fazia muito isso de forma, digamos assim, sem qualquer planejamento, sem qualquer questão legal, né? De pessoas que são adotadas, né? Não são registradas, não comunicam à justiça, né? Cresce com a família. É possível que essa situação seja legalizada sem... Eu acho que muitas pessoas não procuram porque tem até medo. Será que eu vou responder algum crime? Será que eu vou ser processado? É normal acontecer isso? É importante que as pessoas legalizem essa situação? Sim, muito importante, não só para essas pessoas, mas principalmente para as crianças e adolescentes, porque elas não têm todos os seus direitos garantidos a partir do momento em que não há essa documentação, não há essa regularização. Então, sim, procurem, quem estiver nessa situação, procure lá a primeira vara da infância aqui da comarca de Caicó para regularizar essa situação, sim. Lembrando, nosso programa Atitude Legal é de prevenção, para que essas situações não aconteçam. Mas se já aconteceram no passado... E acontecem, né? A gente sabe, claro, que acontecem. Deve sim regularizar. É a famosa adoção brasileira que chama, né? Isso. Ou adoção irregular, muitas vezes, né? Porque a adoção brasileira é quando a pessoa registra o filho de outra como sendo seu. E não é mais comum, né? Aqui no Brasil, por quê? Porque quando sai da maternidade, né, Anne, já sai com a certidão no nome da mãe, então não é mais tão fácil como era antigamente, em que as pessoas faziam esse tipo de adoção brasileira, que é crime, né? Isso, inclusive é uma das hipóteses de perda do poder familiar, né? Que foi uma alteração que houve em 2017, no Código Civil, que diz o seguinte: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Então, é uma das hipóteses, quando a mãe entrega a terceiros de uma maneira irregular, pode vir dessa decisão um ato judicial que extinga aquele poder familiar daquela mãe ou daquele pai. Começar por você, Anne. O que você diria para uma mãe que está nesse momento nos ouvindo, de repente está com esse desejo de entregar o seu filho, está com medo do que a sociedade vai julgar, do que os seus familiares vão comentar. O que dizer para essa pessoa nesse momento? Essa pessoa deveria se dirigir à equipe, né, ao judiciário e conversar com a equipe técnica, porque assim, para ter uma orientação, não é uma coisa que acontece todos os dias com as mulheres, né? São dúvidas, são questionamentos que as gestantes têm em razão de vários motivos de ordem social, financeira, enfim. Então, procure a equipe técnica da vara de Caicó, converse temos psicólogas, assistentes sociais, converse com a equipe
e eles vão ser bem orientados. Quitéria, queria agradecer aqui a vocês pela participação. Só para renovar o convite, nós teremos hoje aqui em Caicó uma audiência muito importante sobre essa questão, não é isso? Exatamente, é uma roda de conversa às 13 horas na 10ª Direc. 10ª Direc. 10ª Direc. Então, onde a gente vai falar sobre o programa detalhadamente para rede em geral, tanto social quanto saúde, sistema de garantia de direitos, mas para toda a população. Né? Estão todas e todos convidados. Agora, para que tudo isso funcione, a rede tem que estar bem articulada. Exato. Né? E aqui no Seridó, a rede funciona realmente? Sim, está funcionando sim, muito bem. Muito bem, estão de parabéns, inclusive, né? A gente está gostando de ver. Ontem a gente foi numa cidade próxima, que amanhã a gente vai para Acari. Então, Acari, tem uma maternidade lá em Acari, a gente vai justamente fazer esse trabalho lá também, né? Que faz parte da comarca de Caicó. Ok, obrigado a vocês pela participação. Obrigada também. Obrigada pelo espaço. O espaço aqui sempre estará à disposição. Da próxima vez, a nossa diretora vai sinalizar aqui, porque vocês não se percam na recepção aqui da rádio, né? Hoje foi realmente difícil, mas obrigado aí pela participação de vocês. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Panorama 95. 6 horas da manhã, vem aí. E a Daniela na sua comunicação. Fiquem todos com Deus. Agora, você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de